pessoal, essa é a disciplina de Comunicação e Expressão no Trabalho e essa aula é sobre fases da elaboração da pesquisa. Então, como que a gente escolhe um tema para a gente realizar uma pesquisa? Primeiro, a gente tem que pensar num tema que precisa de melhores definições, mais precisão, mais clareza do que já existe sobre ele. Então, a gente não vai poder pegar um tema que já está exaustivamente trabalhado na literatura, por exemplo. Não é que a gente não pode pegar, é que não vai ter muita originalidade no trabalho, então não vai contribuir muito para a ciência, com a ciência. Além disso, a gente precisa também escolher algo que seja do nosso interesse e da nossa capacidade, do nosso nível de formação enquanto pesquisador, tá bem? Depois que a gente delimitou um tema, a gente vai fazer a divisão desse tema, o desdobramento em partes, vai definir os termos, e aí a gente também pode indicar sobre que ponto de vista que a gente vai focalizar esse tema. Então, ponto de vista da segurança do trabalho, ponto de vista da psicologia, da sociologia, etc. Tá ok? Geralmente, no final da introdução, a gente apresenta os objetivos do trabalho. Então, tem objetivos gerais, que são aqueles que, com clareza e objetividade, procuram determinar o propósito do estudante com aquela pesquisa. E aí, os objetivos específicos, eles vão estender, eles vão quebrar o objetivo geral, para falar com que propósito que o estudante se propõe, então, a fazer aquilo que o geral está falando. Com que propósito o estudante se propõe a mapear, identificar, levantar, etc. Observem que sempre o objetivo, tanto o geral quanto o específico, começa com um verbo no infinitivo, tá ok? O problema de pesquisa é uma questão que envolve uma dificuldade teórica ou prática que você quer resolver com a sua pesquisa. Então, geralmente, é o objetivo geral de forma interrogativa, tá? Na forma de pergunta, ok? E aí, a gente nunca passa diretamente da escolha do tema à coleta de dados, A gente precisa pensar sobre essa formulação do problema, porque isso vai trazer mais robustez, mais fundamento para o nosso trabalho, tá ok? E aí são vários os argumentos para a gente fazer isso, Além do problema de pesquisa, a gente pode indicar também a hipótese, que é uma suposição, é o que a gente acha que a gente vai conseguir com a nossa coleta de dados, com a nossa pesquisa, verossimilhança é digamos assim, a aproximação com a verdade, com a máxima verdade. Então, é o que a gente supõe que a gente conheça, que seja verdadeiro e que a gente acha que a gente vai conseguir com o nosso trabalho. Por isso que a gente fala em suposição verossímil, tá? Aí a hipótese vai ter uma função prática, quando orienta o pesquisador, colocando ele na direção da causa provável, porque ele procura, ou uma função teórica, quando coordena e complementa os resultados já obtidos, tá bom? Por outros pesquisadores em outras pesquisas, tá? A hipótese não deve contradizer nenhuma verdade já aceita, ou explicada, ou publicada, deve ser simples e, claro, que deve ser sugerida e verificável pelos fatos, tá bem? A hipótese, como uma resposta e explicação provisória, uma suposição verossímil, como a gente já viu, vai relacionar duas ou mais variáveis. E aí, o que são variáveis? São aspectos, propriedades, fatores que podem ser mensuráveis, que adotam valores que vão oscilar, que vão variar, por isso que são chamadas de variáveis. E aí a gente tem muitos tipos de variáveis, mas aqui a gente vai ver as três mais importantes, digamos assim. A variável independente, que é a causa, que vai determinar a ocorrência de outro fenômeno. A variável dependente, que é o fator, que é efeito, que é consequência decorrente da ação da variável independente. E ainda uma variável interveniente, que também modifica a variável dependente, mas não por causa de modificação da variável independente, é uma terceira variável, tá bem? Mas isso é para estudo mais experimental, tá? Só estou falando para vocês conhecerem mesmo, tá ok? Qualquer pesquisa precisa fazer um levantamento bibliográfico, e aí os documentos bibliográficos eles podem ser, então, primários, quando eles são coletados em primeira mão por você, secundários, quando são coletados em livros, artigos de internet, periódicos, etc., e terciários, quando são citados por outra pessoa. Então, quando eu estou lendo o autor A que citou o B, se eu quero citar uma ideia do B, um pensamento do B, eu posso fazer, é uma terceira pessoa entre mim e o autor que eu estou lendo, desde que eu fale que eu li o autor A que citou o B, tá bem?
E aí são várias as formas de apresentação e armazenamento, mas hoje a gente utiliza muito a internet, principalmente nesse momento de isolamento social, em que a gente não pode frequentar, por exemplo, uma biblioteca física e apenas bibliotecas virtuais, né? E aí, o levantamento bibliográfico, ele é muito importante, e aí você precisa ter uma certa disciplina para anotar todas as referências bibliográficas que você está utilizando no momento que você está lendo. Não deixe para fazer isso depois, porque você pode se perder, tá? Você pode perder de onde você tirou aquela ideia, quem que é o autor. E aí, como a gente vai ver numa aula posterior, se você não identificar o autor daquela ideia, isso pode configurar em plágio, né? Apontamentos e anotações, eu vou passar brevemente, né? Porque não é tão importante. Apontamento é uma transcrição de um pensamento, uma ideia de um autor que você quer fazer ao lado do texto. E uma anotação é uma ideia ou reflexão que você tem durante a leitura, tá bem? E aí, para a gente fazer então coleta e análise de dados, são vários os tipos, né, de leitura: leitura formativa, de distração e informativa. Para fazer uma pesquisa, a gente busca leitura informativa, né? E aí são várias fases, né, de leitura, digamos assim. Então, existe a fase da pré-leitura, onde você vai procurar, né, os textos que te interessam, que são funcionais para a sua pesquisa. Então, geralmente a gente lê o título, subtítulo, resumo, né? Às vezes alguns resultados, algumas conclusões, tá? Para fazer uma filtragem do que é interessante, né? E aí, nessa leitura seletiva, que é a segunda etapa, aí a gente já começa a se aprofundar um pouco mais, ler um pouco mais sobre aquele trabalho. Então, a metodologia, o objetivo, que geralmente está antes da metodologia, né? Lá na introdução, os resultados de uma maneira um pouco mais lenta, longa, né, profunda, as principais conclusões também, tá? Uma terceira etapa seria a leitura crítico-reflexiva, em que a gente faz o aprofundamento mesmo, né? É um processo de aprendizagem, de apreensão, de assimilação para a gente se apropriar daquele conteúdo, tá bem? E por fim, a leitura interpretativa, onde a gente vai associar, juntar o que a gente leu daquele artigo, daquele trabalho, daquele estudo, vai associar isso com o nosso estudo, vai fazer o link, tá bem? E é isso que eu tinha então para passar para vocês por hoje. Muito obrigada pela atenção.